Já tô aqui com ela, Mariana Velelli, que veio conversar com a gente sobre acne na fase adulta e o incômodo que tudo isso traz para a nossa autoestima, esse problema que afeta tanto as mulheres, né, doutora? Sim, a acne da mulher adulta é cada vez, assim, tem crescido, né, o número de casos. A gente tem visto aumentar muito, uma coisa que não se falava antigamente tanto assim. E é aquela acne depois dos 25 anos, que a gente vê muitas mulheres tendo, né, na fase adulta, aos 30, 40, pré-menopausa, ainda com lesões de acne. E aí fica aquela coisa assim, por que que isso acontece, né? É hormonal? É uma rotina muito estressante? O que que acontece para depois da adolescência? Porque na adolescência que é o normal, né? Sim, na adolescência é o mais comum. Na verdade, existem várias teorias porque que ela permanece. Então, o habitual é que a acne ela permaneça, né? Então, ela tem na adolescência aquela acne que não vai embora, acaba sendo persistente. Vai tomando o rosto ali do adolescente. Ela muda um pouco a localização, então passa a cometer um pouquinho, ter mais espinhas, mais cravinhos na região também do queixo, região da mandíbula, do pescoço. E de fatores são vários, desde a alimentação, que a gente citou, né? Então, às vezes, muito carboidrato, muito doce, suplemento de academia, o estresse, e nisso entra o sono também. Então, que é o sono da beleza que eu falei. O sono da beleza. Quando a gente dorme pouco, isso acaba aumentando, né, o nosso estresse, e o nível de estresse está relacionado também a uma piora das espinhas. Cigarro também é outra coisa que a gente não fala, mas que pode também surgir ou piorar um quadro de acne. E muitas vezes essas mulheres não é que elas têm mais hormônio, que elas têm alteração de hormônio, mas às vezes elas são mais sensíveis aos hormônios que elas têm. Porque todo mundo tem hormônio, os hormônios masculinos, né? Em baixas quantidades, e que quando a gente é mais sensível a esses hormônios, acaba desencadeando as espinhas. Que é mais em mulher, né? Que é mais em mulher, muito mais comum. E aí, em mulher. nesse tratamento, né? A limpeza de pele, ela ajuda? Quais são os tratamentos além da limpeza, assim? Pra realmente se livrar, né? Porque eu acho que toda mulher quer se livrar. Faz muito mal pra autoestima, eu falo com propriedade, porque eu tive também acne na fase adulta. Depois dos meus 23, 25 anos eu tava. E aí eu tive um outro tratamento, que eu não sei se é esse que você vai até citar. Mas eu acho que a limpeza de pele me ajudou muito, porque eu fazia bastante. A limpeza de pele pode ajudar sim, né? Porque ela vai desobstruir esses cravinhos que eles estão dificultando, né? Essa renovação na pele. Estão sendo, obviamente, feita por um profissional qualificado e até ajudar... Não pode espremer. Não pode espremer. Se a gente espreme, a nossa mão tá suja, às vezes inflama mais, então é muito ruim. Tem que ser feito por um profissional qualificado e vai ajudar, muitas vezes, os tratamentos que o dermatologista passa, né? Então, a combinação de ácidos, às vezes remédios de tomar, então tudo para ter essa ação em conjunto. Sim, e tem um tratamento que é o isotretinoína. Isso, esse é o mais forte. É o último caso. Seria, na verdade, depende muito do caso, né? Então, o que vai determinar qual tratamento que a gente vai escolher? Todos esses fatores que a gente falou, ambientais, né? Então, do estilo de vida, o que cada mulher faz. Muito se ela está planejando engravidar ou não, porque isso é uma coisa que interfere. Por exemplo, se a gente escolher a isotretinoína, que é o famoso Roacutan, e a mulher planeja ter filho, então isso a gente não vai poder. Então, sim, não pode. Como tem essa parte dos hormônios muito relacionados, às vezes o próprio anticoncepcional combinado serve para tratamento, ou nós temos outras opções dependendo da gravidade, das lesões, antibióticos, remédios diuréticos, então tudo conversado com o dermatologista, né, pela quantidade de lesão, pelo quanto que elas estão acometendo, então se tem lesão também nas costas, no colo. Então, às vezes, os cremes não dão conta, que é o mais comum. Da gente ter os cremes que às vezes alguns populares, né? Exato. Que vendem em farmácia e tal, que você compra sem orientação ali. Isso é outra coisa que também pode piorar. Então, às vezes, o que a gente encontra muitas vezes? A pessoa fala assim, eu tenho acne, vou usar um sabonete forte para secar a pele. Só que a acne da mulher adulta, a pele é mais sensível. E aí, se a gente usa um sabonete muito forte, o que acontece? A pele sente que ela tá seca, produz mais oleosidade e piora as espinhas. Sim, então, porque limpa muito, tira toda a oleosidade. Limpa demais. E outro erro que é muito comum é não usar hidratante.
Se a gente não hidrata a pele, um hidratante específico para uma pele com acne, ela sente que ela tá oleosa, né? Secou tudo, precisa produzir mais oleosidade. E aí piora também as espinhas. Então, esses são 2 cuidados básicos que ajudam muito a pele. E a gente fala que se hidratar, beber bastante água sempre é bom, né? Nesse caso exatamente. Ajuda. Nesse caso ajuda bastante. E quais alimentos, assim, que a gente deve evitar quando a gente quer prevenir, né, para que não aconteça, e para quem tá também com acne na fase adulta, tá se incomodando com isso, assim? Então, principalmente os alimentos muito relacionados com açúcar, carboidratos, né? Então, muito pão, macarrão, muito doce. O chocolate, que sempre entra, né, como um vilão, na verdade é muito mais pelo açúcar e a parte do leite dele, do que propriamente o cacau como vilão. Então, se a gente gosta muito de chocolate, tentar escolher talvez o amargo, ele induz menos espinhas do que o chocolate ao leite. Evitar suplementos de academia, tipo whey protein, também pode desencadear. Muito pelo carboidrato também que eles têm, por às vezes terem complexos de vitamina e por ser da origem do leite, porque tem muitos estudos novos que mostram até que o leite, principalmente o leite desnatado, ele pode induzir mais espinhas. Muito pela proteína do leite. Não imaginava isso. Isso é uma coisa que eu não sabia. Mas, assim, a gente sofre principalmente com a autoestima. E aí, muitas vezes, passa-se maquiagem em cima da lesão ali, né? Da acne mesmo, das espinhas. Você coloca a maquiagem em cima para esconder, porque você não tá satisfeita. Isso melhora, piora, faz bem, faz mal? Até onde é indicado? Então, essa é uma ótima pergunta. Para os meus pacientes, eu recomendo a maquiagem sendo uma maquiagem, obviamente, né, que não esteja vencida, de uma qualidade boa. Por quê? A gente sabe o quanto a acne afeta a autoestima da mulher. E se a gente cobre as lesões, né, a gente tampa as espinhas, os cravinhos, isso melhora a autoestima. Muitas vezes a gente consegue usar um protetor solar que tem essa cobertura de maquiagem, então ele faz esse papel de base, né, e já protege dos raios ultravioleta. E além disso, uma coisa que é muito legal é que evita que a mulher fique cutucando, porque é muito comum a gente ver as espinhas e ter aquela vontade lá de cutucar. Nossa, sim, então, exatamente. Porque não tem jeito, né? Você vai dando aqueles cutucões e vai ficando vermelho, vai ficando pior. Algumas ficam até com feridinha feia, né? Exatamente. E aí, nesse caso, doutora, depois que a gente passou a maquiagem, então, já que dependendo da maquiagem pode passar, qual é o tratamento, quais os cuidados para essa pele se manter hidratada e não dar mais espinha, né? Porque às vezes também pode causar uma oleosidade maior ali naquela região por conta às vezes tá calor, o sol, né? A ambientação junto com a maquiagem às vezes dá mais oleosidade, assim. Como que cuida desse... Então, principalmente antes mesmo da etapa da maquiagem, né, o dermatologista ele vai orientar o sabonete que vai limpar sem ressecar, o hidratante voltado para uma pele oleosa que pode promover esse controle da oleosidade ao longo do dia. E aí fez todas essas etapas, aí sim pode ser a maquiagem ou o protetor e depois a maquiagem. E ao longo do dia existem até algumas ou bastões que são mais para esse controle de oleosidade, ou às vezes sprays que controlam a oleosidade, que às vezes a gente sabe que isso incomoda. Sim. E aí, à noite, os mesmos cuidados, né? Remover toda a maquiagem adequadamente para não obstruir os poros, não induzir novas lesões de espinhas e fazer toda a rotina de cuidados com a pele. Tem que ter um tratamento ali, né? Com um dermatologista. Não adianta você fazer nada da sua cabeça, achar que é alguma coisa ou outra. Porque às vezes tem tanta informação na internet, né? E a pessoa pega coisa que pode prejudicar em vez de melhorar, né? De fazer bem ali para ela. Então, eu acho que esse é o grande segredo. E assim, para evitar, tem alguma coisa que você possa fazer? Porque a gente sabe que muitas vezes é o estresse, é hormonal, é alguma coisa nesse sentido. Mas tem como você evitar que surja ou não? Como são muitos fatores envolvidos, é difícil a gente falar para todo mundo, né? Então, para muitas pessoas é o estresse, para outras pessoas às vezes é a sensibilidade dela a hormônios. Então, a gente vai muito ver de cada um. O que é importante, que a gente precisa sempre falar da acne na mulher adulta, é que ela é sempre crônica, né? Então, sempre vai ter que cuidar, sempre vai ter que usar os cremes anti-acne, sempre vai ter que fazer uma rotina de cuidados com a pele. É difícil você falar, tratei e nunca mais vou usar nada.
Pode voltar mesmo assim. Pode voltar no meu mesmo caso, assim. que eu tomei remédio. No seu caso, ainda bem que não voltou, mas para a maior parte das pessoas, Sim, ela tende a voltar muito. Então, a gente sempre vai precisar de um tratamento de manutenção, sempre cuidar. Mas tem também, assim, períodos da vida da mulher, né, quando ela tá no pré-menstrual, que aparece mais acne também. Isso, por conta da maior sensibilidade de hormônios que a gente tem. Então, nessa situação, né, ou quando ela tá grávida, ou pré-menopausa, a gente tem um pouquinho mais dos hormônios, entre aspas, masculinos. E aí, como essa mulher já é um pouquinho mais sensível aos hormônios, por isso que acaba desencadeando as novas lesões de acne. Então, nesse período que surge. Passa. Depois passa, só que tudo vai depender do que essas lesões estão surgindo. Então, tá surgindo espinha nova, mas tá levando a muita cicatriz, muita mancha, a gente vai querer ser um pouquinho mais agressivo para tratar, para evitar que isso afete tanto a vida da mulher. Sim, porque muito, né? Afeta muito, assim. E no caso de... Tem ali as espinhas, né, as lesões, mas depois, muitas vezes, ficam as marquinhas, né? Os buraquinhos. Tem tratamento também para esse pós-acne, né? Essa cicatriz? Sim, existem diversos tratamentos, tudo também vai depender do tipo da cicatriz, porque a gente gosta muito de classificar as coisas. Então, se são só furinhos, ou se tem aquelas que são maiores, quando a pessoa sorri, quando afunda muito. Então, a gente vai determinar se são tratamentos tipo peelings, microagulhamento, laser, o que pode ser feito para cada tipo de cicatriz. Tá certo. Doutor, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Acho que é muito importante falar sobre esse assunto. Afeta muitas mulheres, né? Então, eu quero te agradecer. Mariana Bellelli. Tem algum contato no Instagram? Tenho contato no Instagram. É doutoramarianabellelli.dermato. Tá certo. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite.